Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Eu venho nessa tarde gravar um primeiro fluxo de notícias e atualizações do Global Currency Reset, do RV de moedas, como sempre, dando glória a Deus e agradecendo a toda essa grande comunidade que gosta do meu conteúdo, que assiste o meu conteúdo, gosta da minha pessoa humildemente também. Muito obrigado a todos os irmãos que me dão essa força maravilhosa desde o início em meu canal, mantendo a sua inscrição, e a visibilidade. Agradeço a todos os novos que me conhecem diariamente. Permitem a sua inscrição, seu comentário, like no vídeo. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu sempre lembro a todos os irmãos que faço parte de uma maravilhosa fundação, a Fundação Coopera Frater, e desenvolvemos, como somos uma ONG, amigos, uma organização não governamental, desenvolvemos trabalhos na área espiritual, holística, ecumênica e principalmente social e humanitária. Utilizamos nossos próprios recursos em prol dessas ações, então quem quiser ajudar é sempre muito bem-vindo, nós agradecemos desde já, e o nosso site e o Pix estão na descrição do vídeo. Meus amigos, eu estou muito esperançoso, estou um pouco ruim da garganta, tá? Devido, acho que a mudança de tempo, a drástica mudança de tempo aqui de Curitiba, e a frágil condição de saúde também em que estamos hoje em dia, Eu, principalmente, como já dividi com vocês, não tenho as amígdalas, então sou um ser humano um pouco mais fraco, suscetível, Então, se eu tiver, algum pigarrinho aí durante essa nossa leitura, me perdoem. E amigos, eu estou muito esperançoso por todos esses eventos que estão acontecendo, embora muitos estejam procurando ainda cabelo em ovo, amigos? Eu acredito que não é isso que as pessoas que eu pelo menos passo aqui essa visão através dos meus humildes comentários, desses humildes roteiros que eu monto com base nas atualizações que eu consigo. Eu acho sim que nós estamos em uma linha final de conclusão. Eu acredito que essa linha final de conclusão pode ser um pouco mais longa do que imaginamos. Sim, essas coisas se estenderem além de 2022, sim, meus amigos, pois seria entrar numa grande hipocrisia, imaginar que a maioria de todos esses processos ainda se concluam no ano de 2022. Bom, amigos, o que eu posso dizer, o que escuto também através desses grupos que eu estou, antes mesmo, seu Gregório está ali no fundo, ali atrás da cortina, Só ver aí, só para vocês verem, rapidinho. E voltando, o que eu escuto, amigos, desses grupos, é que os bancos, sim, podem tomar uma grande iniciativa de começar, principalmente esses bancos, que estão em Miami, Reno, Flórida, no caso, também temos Nova York, Las Vegas, Washington, as redes bancárias de HSBC, Chase Bank, Citibank, Zurich Bank, que é o HSBC, em Zurich também, em Hong Kong também impera o HSBC. Essas redes globais, no mundo todo, e principalmente nos Estados Unidos, podem assumir uma contrapartida, de fornecerem aí algo, conforme era exigido dos bancos também, alguns padrões referidos de Basileia, nas commodities e outras coisas, a ISO 20022 para regular esses ativos de forma digital, e tudo isso precisava, e os bancos, na grande parte nos Estados Unidos, esses bancos que já têm uma espécie de direito de uso do novo sistema financeiro, eles vão começar a utilizar essas patentes. E eu acredito, amigos, que com isso possa sim vir algum desembolso às pessoas. É isso que meu grupo espera, é isso que eu espero. Ligeiramente, o pagamento de todos os títulos de forma total,
né, o desembolso de 1% e 2%, que ainda assim são quantias são quantias enormes, né, muito grandes, né, para alguns tipos de títulos, 1% e 2%, eu não vejo acontecer, né, ainda por esses próximos dias. O que nós temos é uma grande esperança, né, de que esses bancos vejam essa posição inicial e, através dessas novas disposições e autorização que agora eles têm, essas redes, né, esses paymasters têm, eles façam sim e concedam às pessoas algumas quantias que podem chegar a alguns milhões aos detentores de títulos para distribuir entre grupos e pessoas, né? Isso é uma situação que, ao meu ver, sim, pode ocorrer ainda este ano de 2022. De qualquer forma, amigos, eu estou correndo atrás de notícias, às vezes parecem, né, não sair do lugar, mas eu me esforço para manter essa atualização mais recente e eu continuo sendo fiel na distribuição disso. Esse é o meu pensamento. Atualmente eu não sou pessimista, eu sou totalmente a favor, extremamente otimista, né, referente ao RVGCR, e algumas pessoas, né, que precisam entender, né, eu vejo alguns comentários, né, Danilo, se eu soubesse que esse processo é real, eu o ajudaria, e algumas outras coisas, né, não sei se é mais ou menos isso, né, mas acho que era mais ou menos isso. E esse processo é real, amigos, né? Na verdade, pelo menos eu já vi verdadeiros tesouros, né? E faço parte de um grupo, né, que tem um desses tesouros do Zimbábue, né? E através de muita confidencialidade me comunico com todas essas pessoas, né, e obtenho, às vezes, algumas notícias importantes que também trago aqui para o canal. E tenho um carinho especial por este grande tesouro dos bônus do Zimbábue, pois eu até agora não vi nenhum outro título mais valioso do que esse, em detrimento de projetos humanitários, né, que serão, que a minha humilde visão também é de que eles possam começar aí a desembolsar algo para essas pessoas, que são esses detentores desses bônus, né, que nessa atual situação estão mais carentes de algum tipo de ajuda. E todo esse processo, meus amigos, ele é global, humanitário, comunitário, ele não é individual, né? Então eles jamais vão ajudar uma única pessoa, inclusive eles vão buscar ajudar um grupo de pessoas bem posicionadas, bem intencionadas, né? E que têm verdadeiramente esses tesouros, né? E que estão empenhados nesta função, né, de servir à humanidade, não apenas nessa primeira instância de usufruir deste dinheiro, né, e sim servir com esse dinheiro. É um pouco esse propósito que eu escuto, amigos. Isso leva muitos a pensar muitas coisas, né? Porque eu escuto que o Centro de Redenção, a Aliança e todos esses departamentos que estão fazendo as avaliações desses projetos, eles são criteriosíssimos em suas escolhas, né? E nessa etapa inicial, que o QFS não foi anunciado ao mundo ainda, né? E o EBS, né, que é o Sistema de Transmissão de Emergência, ainda não ocorreu, eles vão ser muito criteriosos em liberar alguma coisa para algum detentor de título ou bônus. Então eu também tenho esse pensamento, né? Bom, além disso, amigos, neste momento, eu peço a vocês que concentrem suas orações e meditação em seu subconsciente e em todas as alianças e forças em todos os níveis que lutam e trabalham contra o mal para nós. É crítico, irmãos e irmãs, mas seu compromisso e serviço contínuo nunca serão esquecidos e em vão. Agradecemos todos os dias ao nosso maravilhoso Deus e amado Jesus Cristo por salvar a nós e a nossa família. As informações continuam surgindo sobre várias trocas sendo feitas como parte do início do nível 4B.
efetivamente este nível já começou. E estas trocas, em muitos centros de resgate nos Estados Unidos, estão sendo feitas para que eles possam organizar dentro do novo sistema toda a forma de desembolso desses fundos, que estão vindo por meio dessas trocas. Meu entendimento é que o sistema está funcionando muito bem, intuitivamente. Em outras palavras, esta inteligência artificial é extremamente segura e está sendo capaz de identificar todas as transações que estão acontecendo no mundo todo nas áreas de Reno, Zurique, Miami e Hong Kong. E também estão diretamente em contato com os bancos conhecidos das redes que já mencionamos. Portanto, não há truques, não há nova situação. De agora até o fim de 2022, essa coisa toda tem que funcionar, pois está pronto para começar. E realmente, alguns gerentes com quem eu falo dos bancos estão prontos e aguardando apenas os seus códigos. O nível 4B está em posição inicial para marcar suas consultas. Os títulos, pelo que sabemos, já saíram de forma internacional. Há uma boa chance de recebermos e conseguirmos gastar algo com a iniciativa dos bancos que já têm os blocos definidos de e-mails que serão enviados. Nosso contato de inteligência militar está quieto no momento, mas as informações são para que haja o início do nível 4B ainda em dezembro. A liberação desse processo depende dos Estados Unidos da América. Milhares de transações globais já foram feitas nestes últimos meses. O sistema financeiro bancário identificou e todos esses computadores foram capazes de relatar as transações em mais de 30 países que já estão utilizando a interface com o Quantum Financial System e estão trabalhando nisso para iniciar o pagamento de títulos, de modo que eles liberem os códigos das notificações. E os agendamentos devem ser iniciados por todos que fazem parte do nível 4B, e isso está sendo corrigido. Bom, meus amigos, só um breve adendo, porque a importância da qualificação e da notificação a todos de nível 4B, em minha humilde opinião, e isso é um pensamento meu, eu acredito que só, né, o nível 4B é o grande start, né? Quando as pessoas de nível 4B estiverem com os seus compromissos, né, efetuados, tudo certinho, inclusive as impressões do dinheiro em conta, porque os de nível 4B é que vão ter capacidade de fazer projetos, né? Eu acredito, pois não vejo outros títulos de magnitude tão grande para se construir realmente projeto pelo mundo afora, pelos continentes, né? Isso é muito grande, amigos. Algumas pessoas vão ter acesso a algumas quantias que vão exercer aí em suas localidades algumas organizações, não grandes projetos, né, que envolvem o mundo todo. Certamente, amigos, esses projetos, né, cada vez mais eu escuto que o financiamento do nível 4B é o estopim, né, do lançamento. Então, eu procuro, né, sempre que falo em início, né, de nível 4B e tudo, né, eu não conheço esses milhares de detentores de títulos. E acredito eu que uma porcentagem já foi comunicada, né, já recebem informações. Mas são milhares, meus amigos.
Então, é um processo que vai ocorrer, eu acredito que essa libertação vai ocorrer quando eles forem totalmente financiados. E aí pessoas, né, mais próximas a mim no meu grupo precisam, né, ter as impressões que não tiveram ainda, né? E quando tiverem, nós estaremos mais numa zona possível de lançamento de todos estes fundos. E uma grande esperança paira, né, que os bancos tomem algum partido e possam começar a estar ajudando as pessoas, principalmente esses detentores de títulos e bônus, né, com algum tipo de financiamento ou outra coisa, né, para que essas pessoas tenham, até que se tiver devolver esses fundos, né, de ajuda, né, através da rede bancária, eles possam fazer isso com um prazo de carência um pouco maior, né? E até porque quando for liberado o dinheiro de um detentor de título, de bônus e principalmente de bônus do Zimbábue, né, meus amigos, que são valores estratosféricos, né, o 1 e o 2% aí, essas pessoas que vão ser, né, que vão conseguir construir coisas, né, nesta nova etapa, quando tiverem liberados os seus tesouros, né, amigos. E vamos seguindo com toda essa fé e esperança, eu acredito muito. Não só eu, como pessoas no mundo todo acreditam, amigos. Alguns têm opiniões mais particulares de quando isso será lançado, em que época, em que ano. Eu não costumo observar assim, escuto essas coisas, né? E ligeiramente tenho um profundo carinho também, pois quem tenta prever, né, o acontecimento do RVGCE fala que vai acontecer em tal data. Não dá para acreditar, né, amigos? É um evento fluido de acontecimentos. Então, todos esses anos, vários acontecimentos ocorreram para atrasar isso, né, irmãos? E a etapa tecnológica de segurança, o que reforça que isso vai acontecer é esse padrão da ISO 20022, os acordos do Comitê de Basileia, né? A regulamentação dessas novas moedas digitais, né? E para os bancos que já têm impressão com alguns detentores de títulos, né, que já têm impressão, vamos utilizar os certificados digitais lastreados em ouro, e já existe regulamentação para esse novo dinheiro conversível em qualquer tipo de moeda. Então, meus amigos, nós estamos diante de muitos no mundo todo que sabem desses eventos, desses acontecimentos, estão apostando nisso e em breve terão sua glória, né? Assim como cada um de nós, eu espero. E dando aquela passadinha marota no canal do Mark. Estou cansado de toda essa prática de ser rico. Estou pronto para ser um. Disseram-me que eles ainda resolvem muitos problemas de comunicação no lado da tecnologia bancária e de tudo isso. Estou ouvindo muitas coisas positivas sobre a liquidez de alguns títulos que devem ocorrer ainda neste mês de dezembro. O pessoal de títulos ainda está em uma posição inicial, enquanto os bancos resolvem pacificamente dar às pessoas de nível 4B algum tipo de adiantamento. Vejam bem, eles ainda resolvem fazer isso. Nenhuma notícia foi nos dada ainda referente à entrega de vários acordos nos Estados Unidos. E estamos esperando esse botão ser apertado. Muitas histórias bancárias em todo o mundo, e muitas diferentes ao redor do globo. As pessoas estão se confundindo em algumas coisas e o conceito da comunidade está se perdendo. Os bancos ainda podem fazer todas essas transações e agora já estão recebendo atualizações do Tesouro, das equipes de segurança de IRV, que parece ser uma loucura consertar todos estes problemas até que seja realmente e totalmente implementado no final de 2022. Estamos em uma versão de software perfeita. Em breve é minha palavra. Implementar tudo isso em mais de 200 países diferentes não é um processo fácil.
Você sabe em que nível se encontram os títulos que vêm da Omega Trust? Bom, amigos, já fizeram essas perguntas algumas vezes, né, referido no canal do Mark. Algumas pessoas têm esses títulos, eu não sei do que se trata a Omega Trust, né, mas acredito que são obrigações, né, que títulos emitidos na década de 70 e 80 que eram para fins humanitários, né, já eram para ter sido pagos há anos e estão até hoje. Né, e quem souber, né, tiver uma opinião sobre eles também, ou até mesmo tiver envolvido nesses títulos nos Estados Unidos, né? O meu canal agora tem tradução para algumas línguas, então eu quero que as pessoas se manifestem aí nos comentários, né? Vejam, eu me interesso saber, né, dessas notícias, e se é notícia, a pessoa que tiver algo a acrescentar também, o espaço dos comentários está disponível, meus amigos. E, bom, disseram-me que esses títulos foram movidos para o nível 4. Todas as liquidações e fundos judiciais foram a última coisa do nível 3 a ser financiada e alguns moveram para o nível 4. Há quanto tempo eles nos dizem que a URV está pronto para partir e nada acontece? Eu sei que parece que estamos longe, mas muito está acontecendo agora. Vejam o quão longe chegamos. Vimos já, e até, amigos, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, né, disposições eu não lembro de que agência, acho que era do Bacen, do diretor do Bacen, alguma coisa assim. Ele esteve, né, esse ano, né, no Comitê de Basileia da Suíça, para entender todos esses padrões, inclusive as novas regulamentações das CBDCs aqui do Brasil, né, das moedas digitais brasileiras, que já fizeram seus testes, né, no mês passado, e também em 2023 vão ganhar muita força, né, e eu sempre digo e volto a dizer, né, amigos, enquanto estivermos mais próximos das etapas tecnológicas concluídas, isso vai ser cada vez mais possível para cada um de nós. Seguindo, todas as mudanças nos centros bancários estão acontecendo. As coisas estão muito diferentes de onde estivemos no ano passado. Estamos procurando em algum momento entre agora e o fim desse ano. Alguns já estão olhando para janeiro, uma vez que os problemas de tecnologia sejam resolvidos. É um momento perfeito para buscar informações, entrar em contato com seu eu superior e precisamos ver os tribunais e a justiça. Concordo, precisamos saber se a justiça está sendo feita. Alguns estão contradizendo a existência das contas soberanas do BAI 1, 2 e 3. Tudo o que posso fazer é discordar destas pessoas. Eu também questionei a existência de todos os fundos de Dubai 1, ou como eles realmente são chamados. Várias pessoas do meu vínculo bancário juram que é assim que são chamados, e estas pessoas estão mais conectadas do que eu. Bom, meus amigos, é lógico que temos, né, contas colaterais globais calcionadas em ouro fora do sistema de contabilidade da rede SWIFT bancária mundial, né, meus amigos, são contas que estão fora do livro razão, que estão com fundos que são chamados fundos off-ledger, que são os certificados digitais lastreados em ouro, meus amigos, distribuídos na tecnologia digital dos certificados digitais conversíveis em qualquer tipo de moeda. Amigos, isso é informação que ligeiramente nós não conseguimos obter as devidas comprovações e somos obrigados a acreditar nas pessoas que estão com as impressões do sistema financeiro, pois o sistema financeiro novo, que é FS, ele é uma patente altamente militar nesse momento.
e está sendo distribuída essa patente à utilização dos países que estão adentrando a rede BRICS e formando o BRICS Plus, né? Então, esses países, primeiramente, estão adquirindo também a patente tecnológica para usufruir do novo Quantum Financial System. E esse sistema, né, meus amigos, já é utilizado, né, pelos centros de redenção. É um sistema que eles já têm autorização para mexer, né, antes mesmo de países, né, porque alguns países já têm alguma autorização, né, já tinham autorização, que foram os países de tecnologia asiática, russa, né, o próprio QFS, né, está hospedado em bancos de infraestrutura asiática e gestionado por satélites do espaço, que estão no espaço, que são satélites da Starlink, meus amigos. E todos os certificados digitais lastreados em ouro estão, né, nestes servidores, servindo a uma grande contabilidade de distribuição, de alocação, né, e quando for autorizado, serão convertidos aí para, no caso dos Estados Unidos, né, achamos que vai ser convertido para o USN, que é o United States Note, o novo dólar dos Estados Unidos, né? Muitos acreditam que ainda com a transição do sistema, esses fundos serão convertidos em dinheiro fiduciário, pelo menos parte desse, uma pequena porcentagem disso será convertido em fundos fiduciários. Então temos várias disposições para um mesmo acontecimento, amigos. É complicado, às vezes é confuso, mas a nossa zona de conforto está chegando em breve. No momento é uma zona difícil, as pessoas precisam compreender com muita resiliência, né? Assim como eu faço, esperançosamente. E continuo trabalhando no Polo no Ar, né, meus amigos? Porque independente disso, Natal está chegando, as épocas, né? Temos que ser solidários conosco, com a nossa família, com o próximo, com nossos vizinhos. E embora não tenhamos essa bênção ainda para ser mais solidários ainda, essas mãos fazem muitas coisas, não fazem? Então, temos que colocar a nossa cabeça para funcionar e fazer o nosso Natal, o Natal da nossa família e o Natal de alguém também ser inesquecível, meus amigos. Por hora, é o que eu tenho de atualizações nesse primeiro fluxo. Muito obrigado pela companhia de todos, que Deus continue abençoando essa quinta-feira. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Eu volto de tarde para um segundo fluxo. Quem quiser voltar, seja sempre muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos. E até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.